Olá, muito boa tarde. Obrigada a você que nos assistiu do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. É sempre um prazer ter você conosco. Uma alegria poder entrar na sua casa. Eu te espero em todas as redes sociais da emissora que aparecem aí para você, Instagram, Facebook e o nosso site www.hittv.com.br. Através do nosso site você acompanha a nossa programação em tempo real e fica por dentro de tudo que acontece por aqui. Eu te espero sempre também no meu Insta, @jaquestefano, onde eu posto sempre um pouquinho dos bastidores, do programa ao vivo, do meu dia a dia. É uma boa maneira da gente interagir. E enquanto o programa acontece, você faz a sua pergunta ou a sua colocação sobre os temas abordados aqui no nosso WhatsApp, que é o 11 3337 5886. Daqui a pouquinho a gente vai falar no nosso programa sobre a Síndrome da Mulher Maravilha com a Cassiana Luncenti, que é psicoterapeuta e vai esclarecer as nossas dúvidas sobre esse assunto. Mas antes a gente vai falar sobre um assunto que também é muito importante, que é educação financeira para pais e filhos. Eu vou conversar sobre esse assunto ao vivo, só que via Skype, com o Rafael Medeiros, que é educador financeiro e palestrante, fala conosco de Curitiba, no Paraná. Tudo bem, Rafael? Boa tarde. Boa tarde, Jaque. Tudo bem? E você? E eu não tô te ouvindo, Rafael. Será que você mutou aí? Não, eu acabei de desmutar aqui. Olá? Você tá me ouvindo, né? Eu não tô ouvindo o Sim, te Rafael ouço aqui bem, Jaque. Me embaixo. ouve agora? Olá, Jaque. Me ouve? Agora sim, agora eu tô te ouvindo. Aí. Agora deu certo. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Rafael? Um prazer te receber aqui, apesar da distância, né? Te receber aqui no nosso programa. Quero começar, Rafael, entendendo, quando a gente fala sobre educação financeira, o que eu percebo hoje é que a minha geração e a geração dos mais velhos que eu precisam ser reeducados. A gente tem uma esperança, meu filho tem 6 anos, de que a geração dele já cresça com educação financeira. Será que isso é possível? Olha, Jaque, é possível sim. Eu tenho uma filha também de 7 anos e a gente está passando pela mesma dificuldade, digamos assim. Mas o que eu sempre digo, precisa partir dos pais. Então, os pais precisam se educar financeiramente ou se reeducar, como você comentou, para que só então eles consigam passar esses conceitos para os filhos. Não adianta nada eu querer passar alguma coisa para as crianças, sendo que eu não dou exemplo aqui em casa. E a gente sabe que as crianças aprendem muito com os nossos exemplos, né? Então, realmente, parte de nós dar essa parte da educação financeira, mas respondendo a sua pergunta, sim, é possível, tá? Rafael, eu quero dividir aqui sobre 2 momentos na vida das pessoas que podem acontecer. Daqui a pouco eu vou te perguntar sobre aquele momento de contenção financeira mesmo, em que não tem dinheiro, em que talvez esteja endividado, em que um dos pais perdeu o emprego. Já já vou falar sobre isso. Mas eu quero ir para um outro lado que eu sei que infelizmente não é o lado da maioria da população, mas é o lado daqueles pais que trabalham, se esforçam muito e têm dinheiro para comprar o que os filhos pedem. Talvez não tudo, mas quase tudo. A minha pergunta é, quando a gente fala de educar financeiramente essas crianças, será que dar tudo que eles pedem é um caminho bom para o futuro deles? Olha, isso aí pode gerar uma série de discussões, né? Tem gente que fala que não, que o ideal é você deixar a criança conquistar as coisas dela. E a minha visão em relação a isso, já que é assim, é preciso entender o que é uma necessidade, o que é um desejo da criança, porque a partir do momento que a gente oferece absolutamente tudo, ela cria uma visão também que aquilo, o dinheiro é infinito, é só pedir que eu quero, e ela vai criando formas de pedir mais para ter cada vez mais. Então cabe a nós entender, isso aqui é necessário, isso aqui é importante, isso aqui eu vou direcionar a criança para que ela tenha através da execução de algumas tarefas, ela concretizando algumas coisas que eu estabeleci para ela, aí sim ela vai ter essa recompensa, mas simplesmente dar de mão beijada pode vir a criar uma pessoa no futuro que está esperando tudo, receber tudo prontinho, sem o devido esforço. Eu não acho que isso seja uma regra, tá? Eu não acho que seja algo que, simplesmente se for feito, automaticamente a criança vai ser dessa forma lá na frente. Mas é um bom indício, porque ela está aprendendo que assim que ela pede, ela recebe e sempre vai ser assim. O que Perfeito. pode gerar problemas na frente, né? Perfeito. Eu vou te perguntar já mais sobre esse assunto, mas eu quero aproveitar que você acabou de falar isso e te perguntar se a mesada é uma boa alternativa para ensinar educação financeira para crianças e adolescentes. Sim, eu entendo que sim, a mesada ela é bem importante, só que a criança ela tem uma visão do tempo diferente da nossa. Então, em muitos casos, a semanada ela tende a ser melhor, tá? Mas também não é uma coisa que é uma regra. Tem famílias que preferem não oferecer a mesada, mas simplesmente contribuir com os gastos que a criança vai ter.
é uma evolução, tá, Jaque? É um processo que você vai ter que ir amadurecendo. Tem crianças que vão querer receber a mesada, tem crianças que não vão querer. O mais importante é que os conceitos principais de quanto custa cada coisa, olha aqui, você está gastando agora, se você guardar uma parte, você pode ter mais lá na frente. Esse tipo de coisa acaba sendo mais importante. E muitas das vezes os pais eles podem intervir nessas situações, porque a criança ela tem uma visão que tudo está demorando muito. Às vezes um dia é uma eternidade para ela. Então criar essa semanada, alguma coisa nessa linha, e mostrar para ela que se ela poupar uma parte, ela pode ter mais lá na frente. E aí os pais contribuindo, você vai ganhar 10, se você economizar, eu coloco mais uma parte. Para ela se estimular no processo, isso é muito válido. Mas parte sempre muito da criança querer, e não dos pais quererem, todo momento impor, não, eu preciso obrigatoriamente dar. Uma coisa que eu sempre falo é que as pessoas tentam criar regras, mas não existe regra para tudo. A gente precisa ver e adequar aquilo que funciona melhor para a gente. Eu estou te fazendo essas perguntas e quero até te fazer mais, Rafael, porque eu quero entender, na sua visão de educador financeiro, a relação que nós, adultos, temos com o dinheiro tem a ver com a maneira como fomos criados? Com certeza. Existe um impacto muito grande, só que assim, as pessoas elas podem partir para caminhos diferentes. Uma pessoa que muitas das vezes ela teve dinheiro em abundância, ela pode querer ou gastar muito ou não gastar nada. A pessoa que teve uma dificuldade X, não necessariamente ela vai replicar isso, ela pode querer ir para um caminho completamente oposto. O que a gente precisa fazer é identificar como que é a nossa relação com o dinheiro e buscar equilibrar isso. Muitas das vezes também as pessoas buscam um caminho que, isso aqui vai funcionar para 100% das pessoas, é só eu seguir isso e pronto. Não necessariamente, a gente precisa se conhecer primeiramente, para entender os nossos comportamentos e só então a gente buscar um tipo de ajuda se for necessário. Mas o que é feito, o que é passado quando a gente é criança, com certeza influencia, porque é a nossa primeira visão do dinheiro, do funcionamento dele e da relação que é preciso ter com esse dinheiro. Então, com certeza tem essa influência aí. E, Rafael, você deve atender faixa etárias diferentes. É importante também adaptar a expectativa a cada geração? Eu gravei uma entrevista que em breve vai ao ar aqui no nosso programa, falando sobre a geração Z. E falando sobre como eles agem, como eles pensam. A minha geração, eu tenho 38 anos, é uma geração que ainda carrega o sonho da casa própria, carrega o sonho de ter o carro quitado. E vem aí alguns jovens que começam a entrar no mercado de trabalho que não querem nem pensar em comprar uma casa própria. Eles estão aprendendo a investir, estão aprendendo a fazer outra coisa com dinheiro. Pra que comprar carro e ter que pagar IPVA, ter que gastar dinheiro? Não, eles preferem contratar aí algum aplicativo. É sobre certo ou errado ou é sobre alinhar a expectativa também, Rafael? Jaque, eu olho muito mais para a questão da expectativa e da vontade que a pessoa tem. Isso gera uma série de discussões, tem aquela questão que você comentou, comprar casa ou morar de aluguel, vai muito de pessoa para pessoa, não adianta a gente querer impor. E realmente as gerações mais novas, elas estão com um negócio muito mais agilizado, elas têm menos paciência para esperar. Eu sou da mesma geração que você, eu tenho 36, então a gente tinha aquele tempo para esperar para passar o programa que a gente queria assistir, a gente tinha o tempo para esperar a encomenda chegar, hoje em dia é tudo de um dia para o outro, então cria essa ansiedade. O mais importante é a pessoa entender o que ela quer e o que é importante, o que funciona melhor para ela. Não existe regra. Se a gente ficar tentando discutir aqui, entender se é melhor comprar carro, usar aplicativo, usar outro meio de transporte, comprar uma casa, vão ter pontos positivos e negativos em cada um dos lados. Então não adianta, é uma discussão infinita. Agora, para algumas pessoas, com certeza o aluguel vai fazer mais sentido. Assim como para outras, comprar casa nem entra em discussão, é a melhor opção para aquela família. São vários os fatores a serem analisados. Geralmente, esse tipo de coisa, de aluguel, por exemplo, ele começa a fazer sentido para quem tem um nível de organização financeira. Senão, a pessoa acaba sem casa e sem o dinheiro guardado também. Perfeito. Então, é caso a caso, não tem regra para isso. Tá? Agora, a educação financeira vai me ajudar a entender qual é o meu perfil? Eu digo isso porque a gente está falando de educação financeira para pais e filhos. Mas a mãe vem com uma realidade, o pai vem com outra realidade. E se nenhum dos dois tem educação financeira, seja lá como for, se um quer poupar mais, o outro quer gastar mais, essa criança vai crescer vendo os pais serem confusos com o dinheiro. Então, se os pais tiverem essa reeducação, vai fazer diferença para a família toda? Sem dúvida, mas esse ponto que você comentou é fundamental. Os pais eles precisam, de alguma maneira, se entender e chegar a um acordo em relação às coisas, senão a criança vai crescer nessa confusão, ela não vai entender como que ela deve se comportar, e aí, a partir disso ela vai
partir por um caminho que ela acha que pode ser o melhor, e nem sempre esse caminho que ela acha, de fato, vai ser o melhor. Né? Então, cabe aos pais, e por isso que eu sempre reforço, essa parte, o mais importante é para os pais, e o que a gente precisa fazer? Aproveitar que a gente tem as crianças e usar isso como um pontapé inicial para fazer o que precisa ser feito. Se eu não fiz por mim, que seja pelos meus filhos. Só que não adianta eu querer ajudar o meu filho se nem eu ainda sei o que fazer com o meu dinheiro. E o que eu mais recebo de pessoas são pessoas que querem investir no futuro dos filhos, por exemplo, se preocupam, mas elas sequer têm as finanças organizadas. Então é uma coisa que a conta não fecha. Então o primeiro ponto é: olhe para si, busca ajuda, busca aprender, entender e melhorar a sua relação com o dinheiro. Depois, realmente, você passa para as outras pessoas, para os seus filhos aí, por aí vai. Agora, Rafael, eu quero te fazer uma pergunta. Daqui a pouco eu vou conversar com uma psicoterapeuta, não tem nada a ver com o nosso tema. Talvez você me diga que essa pergunta, quem tem que responder é um psicólogo, um psicoterapeuta, mas eu vou te fazer do ponto de vista financeiro, tá? Eu quero saber como funciona isso do ponto de vista financeiro. Muitas vezes eu me vejo diante do que eu considero um dilema, que é algo que eu sei que é caro e eu falo, mas será que eu preciso dar isso para o meu filho que tem 6 anos só porque ele está pedindo? Mas eu também já ouvi falar que você não deve colocar a criança em escolha, porque daí a criança vai ter crença limitante. Vou dar um exemplo clássico que muitos pais devem estar passando nesse momento, que é do ovo de chocolate. Você chega lá para comprar o ovo de chocolate, o que tem brinquedo dentro que o meu filho queria está por volta de R$120. Eu falei, meu filho, com esse dinheiro dá para comprar aquela pista, aquele brinquedo que você quer. Você tem certeza que você quer um ovo de chocolate? Mas depois eu fiquei me perguntando, será que eu devia ter falado isso ou não? Do ponto de vista financeiro, como você vê isso, Rafael? Realmente é um baita de um dilema se a gente olhar para a parte comportamental, mas olhando para a parte financeira exclusivamente, sem muita emoção envolvida, o primeiro ponto e mais importante é, isso precisa de alguma maneira caber no orçamento. Que eu vejo que os pais mais erram é querer colocar um negócio que eles não têm condição de pagar. Aí já está começando errado. Agora, a criança realmente ela vai ter os interesses dela e muitas das vezes, para ela pouco importa se é um ovo com um brinquedo dentro ou se é uma barra de chocolate. Por mais que um custe 10 vezes mais do que o outro, para ela o mais importante é o que ela entende, ela enxerga esse valor. Né? E a gente percebe com as crianças isso o tempo todo. Muitas das vezes é mais coisa da nossa cabeça de achar que isso aqui vale mais, então eu estou sendo mais legal, né, ou estou realizando um desejo da criança do que necessariamente uma vontade dela. Né? Então cabe a nós, primeiro, colocar dentro da nossa realidade financeira. Se eu não posso pagar R$120 num ovo, eu não vou nem oferecer e já, ponto final, infelizmente é isso que tem, mas eu posso, eventualmente, condicionar a alguma coisa. Né? Então vamos fazer algumas questões aqui, algumas tarefas, algumas coisas que a gente vai impor aqui dentro de casa, de estudos e tudo mais, para que você tenha esse ovo aqui, mas se você conseguir me entregar tais coisas, se você executar essas coisas que vão ser boas para você, você pode ganhar esse ovo aqui. Então depende mais do teu esforço também. Pode ser um caminho, não só para ovos de chocolate, mas para outras coisas. Né? Mas o mais importante é não extrapolar essa parte financeira, que senão depois vai gerar prejuízos lá para frente. Né? E aí gera para a criança uma percepção que você tem mais condições do que você de fato tem, e aí na próxima coisa ela vai pedir um negócio mais caro, mais caro, mais caro. Isso pode vir a gerar um problema para a família, né? E alguns pais se endividando para dar aquilo que as crianças pedem, né? É isso que você está falando, né? Aí não adianta, porque e aí eu queria que você falasse sobre isso, adaptar o padrão de vida à realidade. Então, a gente quer entregar o melhor para os filhos, né, Rafael? Você falou que tem uma filha de 7 anos, a gente quer entregar o melhor. Eu quero que ele estude na escola que eu considero a melhor, eu quero poder comprar as melhores roupas, eu quero que quando ele queira comer fora, eu quero poder levar. Mas também não dá para fazer tudo, não tem bolso que aguente fazer tudo. E daí eu queria saber sobre isso. É importante, lógico, que adequando para cada faixa etária, dentro do que cada criança deve saber em cada faixa etária, explicar para a criança o que a gente pode e o que a gente não pode financeiramente? Sim, só que com um certo cuidado nisso, para a gente não cair naquela história de não, isso aqui a gente não pode pagar, você nunca vai ter. É sempre estimulando a criança a buscar alternativas de conquistar aquilo. Se a família não consegue, vamos pensar em formas e vamos envolver a criança nessa decisão. Então tem muito disso. Às vezes a gente simplesmente fala, não, isso aqui você não pode, a gente não tem dinheiro. Você pode vir a criar aquilo que você falou anteriormente de uma crença limitante na criança e ela vai achar, não, isso aqui não é pra mim, então ela passa a aceitar as coisas do jeito que são e acabou. Não, vamos buscar o que pode ser feito para levantar dinheiro para você comprar aquilo. Tem vários relatos de pessoas que, através das crianças, elas criaram uma forma de ganhar dinheiro, seja vendendo
limonada, seja vendendo Pulseirinhas, bombom, né? fazendo pulseirinha, fazendo docinho em casa para vender, para complementar um valor que ela vai usar. Isso é legal, porque você já desenvolve a questão da criatividade, né? E não barrar completamente. Agora, simplesmente aceitar tudo o que ela quer e entrar em situações que prejudiquem as finanças para realizar um desejo que às vezes nem é tão importante, é mais para o pai do que para a criança, aí eu não acho tão válido assim. Mas é sempre buscar exercitar esse tipo de coisa, envolver a criança o máximo possível, claro, respeitando faixa de idade. Eu tenho um outro que tem 3 anos também aqui, aí a visão dele é um pouco diferente. Já a de 7 anos, ela já consegue pensar, já tem mais ideias, ela já vai começar a entender um pouco mais como funcionam as coisas, né? Então parte muito dos pais terem essa clareza também para poder passar para os filhos, né? Agora, Rafael, explica pra gente algo que eu tinha citado lá no começo do bate-papo, que eu queria também falar sobre essa grande parcela da população que está endividada. A gente traz aqui sempre dados no nosso programa. Eu sei que aconteceram mutirões, incentivos de empresas, do governo, para ajudar as pessoas a saírem das dívidas, mas ainda assim a gente tem um grupo muito grande de pessoas endividadas e com a vida financeira confusa. Por quê? Nós tivemos também a pandemia, o número de desempregados já era grande, a pandemia intensificou isso, tem várias áreas que a gente sabe que tem problema no nosso país. Queria que você falasse para nós. É importante quando esse padrão financeiro vai mudar, a criança ser avisada de alguma maneira? Olha, a criança precisa participar, na minha visão, desse movimento, né? Se a família está passando por uma dificuldade, você não precisa expor completamente para a criança e falar, estamos com vários problemas aqui, me ajude. Não, mas entender que alguns esforços vão ser necessários para mudar essa situação, acho que isso é importante. Até porque, a partir do momento que a família sai de um estágio de endividamento, de problemas financeiros, onde muitas das vezes vai ser necessário abrir mão de algumas coisas para pagar uma dívida, para fazer alguma coisa, a criança ela vai estar diretamente envolvida, seja deixando de comprar algumas coisas que ela gosta, seja às vezes precisando sair de uma escola particular para ir para uma escola pública porque deu um problema, ela vai sofrer esse impacto. Mas o mais importante é que ela seja envolvida e todo mundo compre a ideia. É sempre por um bem maior. A gente não vai resolver a vida financeira simplesmente porque a gente quer cortar os nossos gastos. Não, a gente quer muito pelo contrário, a gente quer viajar mais, a gente quer ter experiências melhores, a gente quer poder comprar um carro melhor, uma casa, enfim, esse é o objetivo. E a criança precisa estar junto, claro, na medida do possível, dentro da idade dela, para comprar essa ideia, porque realmente ela vai ser impactada, de certo modo, e não adianta a gente querer esconder completamente. As crianças são muito espertas, elas estão de olho, elas sabem. Se a gente conversar qualquer coisa, ela vai entender, ela vai questionar minimamente, né? Então, eu entendo que o caminho mais seguro é realmente explicar para a criança o que está acontecendo, que é uma coisa temporária, mas que a gente vai fazer isso agora para a gente poder ter uma outra coisa que todo mundo queira depois, e ter a parte das recompensas, isso é muito importante. Por que a gente está fazendo isso? Para resolver uma situação. Resolvemos? Ok, vamos comemorar, vamos sair num restaurante que a família gosta, vamos comprar um brinquedo, vamos fazer algumas coisas que também mostrem que a gente tem a parte ruim, a parte do esforço, mas a gente tem a recompensa, então sempre vale a pena passar por isso aí. Rafael, você citou num ponto muito importante que outro dia eu estava até filosofando sobre isso com meu marido, que eu acho muito interessante. A gente muitas vezes passa por momentos da vida em que a gente quer ter coisas e às vezes eu tenho a impressão que a gente quer ter para mostrar para o outro que comprou um carro melhor, mostrar para o outro que fez uma viagem, mas você tocou num ponto que é importante. O que a nossa família quer? É um carro mais confortável? É uma viagem dos sonhos? Poxa, às vezes não precisava comprar aquela roupa ou não precisava trocar o carro, a família gosta mais de viajar. Ou não, a gente gosta de conforto, a gente anda muito de carro. Para minha família é muito importante, de repente, sair todo final de semana para comer fora. Então, talvez as viagens não sejam tão importantes. Entender não o que é melhor para a sociedade, mas o que é melhor para aquela família. Faz parte da educação financeira? 100%. Na minha visão, é a parte mais importante. E realmente as pessoas elas tendem a fazer coisas que impressionem de algum modo a sociedade. Se para mim o importante é viajar, mas tudo bem eu morar de aluguel e não ter carro, pode ser que a sociedade questione. Nossa, você não tem uma casa, você não tem carro, que absurdo. Mas será que realmente importa a opinião dessas pessoas que não estão nem aí pra gente? O mais importante realmente é a gente estar feliz porque a gente decidiu por algo que todo mundo comprou a ideia, todo mundo está satisfeito. O problema é, dentro de uma família, um está olhando para um lado, o outro está olhando para o outro, cada um quer ir para um canto, e aí vão ter pessoas frustradas. Se está todo mundo feliz, os outros podem pensar o que pensar. Eles não estão pagando as nossas contas, como a gente diz. Então a gente vai para o caminho que
deixa a gente com mais qualidade de vida. Se a gente quer sair toda semana em um restaurante, ótimo, vamos trabalhar para que isso seja possível, sem dar ouvidos para quem... E geralmente essas outras pessoas, elas conquistam muito menos do que a gente quando conquistam alguma coisa, e muitas das vezes elas têm vontade de fazer o que a gente faz, mas elas não conseguem. Aí é mais fácil você criticar, né? É mais fácil você questionar. Então, na minha visão é essa, é 100% o que você falou. Rafael, eu quero agora uma ajuda sua, porque a gente é da geração que quando nascia uma criança, abria uma poupança, ia colocando um dinheirinho ali, ó, para a criança. Hoje eu sei que a gente tem recursos maravilhosos para juntar dinheiro. Se a gente pensa que essa família já tem sua reserva de emergência, no outro dia a gente pode até falar sobre isso, tá sem dívidas, vamos pensar nessa parte da população, ou tá organizando. Eu vi que teve condições muito boas de quitar dívidas com até 80%, 90% de desconto, então essa pessoa deve estar super feliz sem dívida e quer começar a poupar, pensando no futuro dos seus filhos, pensando em poder ter pelo menos parte de uma faculdade paga, até ele chegar lá, às vezes os filhos são crianças, adolescentes. Poupança, eu acredito que não seja o melhor rendimento. O que você me indica fazer com esse dinheiro que a família poderia guardar? Tá, são duas etapas. A primeira você já citou, que é montar uma reserva de emergência para justamente, à medida que surgem imprevistos, você não precisar depender de buscar dinheiro de algum outro lugar, você já tem ali. E aí pode ser até na própria poupança, mesmo sabendo que a rentabilidade não é o melhor. Só que nesse primeiro momento, já que o mais importante é você conseguir guardar. O lugar é o menos importante. Por mais que existam opções melhores, se você consegue guardar na poupança que seja, você está melhor do que a pessoa que sabe onde investir, mas não consegue guardar. Então esse é o primeiro ponto. Pensando na parte das crianças, existem produtos de prazos mais longos, produtos que tenham uma entrega de rentabilidade um pouco melhor. Mas aí cabe muito você entender o que a pessoa busca e o perfil dela. Então seria leviano da minha parte falar assim, coloquem tal produto X ou Y, sem conhecer a audiência, sem saber a realidade de cada pessoa. Então o mais importante é buscar uma ajuda, tá? Então você pode, por exemplo, abrir a tua conta numa corretora de valores, que é o melhor lugar para você investir o teu dinheiro, por exemplo, e aí lá você vai contar com uma ajuda especializada, ou você contrata um consultor financeiro, alguém que vá te dar esse suporte, para justamente você conseguir algo alinhado com o que você busca. Porque a gente quer muita coisa, né? Investir para o futuro das crianças é uma delas, mas aí tem a viagem, aí tem a casa, aí tem o carro, tem muitas coisas que vão surgindo. E é importante ter tudo isso bem claro, porque a forma de investir o dinheiro muda a depender do objetivo que você tem. Perfeito. Então, pensando no futuro das crianças, você vai produtos com prazos mais longos, produtos seguros, pensando em educação, porque você não vai querer correr risco com esse dinheiro. Agora, para coisas de prazos mais curtos, você pode optar por produtos que vão render um pouco menos, mas que te entreguem essa possibilidade de resgatar a qualquer momento, você não perca dinheiro. Então tudo isso aí acaba funcionando, tá? Mas o mais importante é realmente essa clareza do motivo para o qual você está investindo. Rafael, foi um prazer bater esse papo com você. Obrigada por esclarecer as nossas dúvidas. Eu vou deixar o Instagram, que é o @PartiuPoupar, para você que está me acompanhando seguir, @PartiuPoupar, tá passando aí para vocês. Rafael, eu quero te agradecer mais uma vez. Eu vou me preparar para dar um recadinho e eu queria que você fizesse um comentário que tem a ver com o que você acabou de falar aí. Talvez algumas famílias estejam nos assistindo e estão perdidas financeiramente, algumas talvez ainda estejam endividadas. Procurar a ajuda de um consultor é importante. Vocês conseguem ajudar a pessoa a se reeducar financeiramente? Fala um pouco sobre esse trabalho que você faz. Sim, já que com certeza o mais importante de tudo, não necessariamente a pessoa precisa contratar um consultor para isso, mas ela entender o que está acontecendo na vida financeira dela. Se está faltando dinheiro, se ela está endividada, fazer um mapeamento. Isso aí dói um pouco, né? Você entender que você tomou ações que não são as melhores, isso resultou em problemas financeiros. Então tudo isso geralmente gera um certo desconforto, mas é necessário. Ter um consultor do teu lado ajuda para que você tenha uma pessoa sem a emoção envolvida para te ajudar a analisar isso. Então quem precisar de ajuda também pode contar com a ajuda aí. Eu vou para o intervalo, daqui a pouquinho eu tô de volta, então não saia daí. Nosso programa está de volta, esperando a sua participação nas nossas redes sociais, o Instagram, @nossoprograma, a fanpage, facebook.com/nossopgm. Está sempre à disposição para a gente poder interagir, você enviar para nós a sua sugestão de tema e ficar sabendo também tudo o que acontece no nosso programa. Te espero no meu Insta, @JaqueStefano. Enquanto o nosso bate-papo acontece, você pode enviar para nós a sua mensagem através do WhatsApp, que é o 11 3337 5886. Nesse bloco, a gente vai entender sobre a Síndrome da Mulher Maravilha.
Maravilha. Para falar com a gente sobre esse assunto, eu recebo Cassiana Lucente, que é psicóloga. Eu tinha falado psicoterapeuta, mas é psicóloga também. Prazer te receber aqui, viu? Prazer todo meu. Cassiana, vamos começar entendendo o que é essa síndrome? Bom, a síndrome da Mulher Maravilha, ela se refere à necessidade que a mulher tem de estar realizando tudo, resolvendo tudo e dando conta de tudo. E quando eu falo isso, deve, assim, várias pessoas se identificar, porque realmente nós temos essa necessidade muito latente, principalmente hoje em dia, não é mesmo? A gente quer dar conta de tudo, né? De tudo, exatamente. E aí a gente vai entender que é uma necessidade da mulher, né? E aí, assim, o porquê dessa necessidade? Eu acho que essa pergunta nós podemos fazer para que a gente compreenda de onde vem essa necessidade. E aí a gente vai abrir, assim, várias possibilidades, mas posso trazendo uma por uma aqui, e aí a gente vai entendendo um pouco mais. A principal, que é o que a gente mais tem visto hoje em dia, é a questão da mulher se comparar o tempo todo. E aí a gente entra com as redes sociais, que é o principal bombardeio que nós recebemos o tempo todo, não é mesmo? Ela vê uma mulher, uma influencer, não que eu sou contra, pelo contrário, eu acho que essa é a nossa nova realidade e está tudo bem. A questão é que muitas mulheres acabam vendo uma realidade externa e acabam tentando abraçar essa ideia de que elas têm que levantar tal horário, ir para a academia, têm que fazer isso, têm que fazer aquilo, têm que resolver as questões da família, têm que resolver as questões do filho, têm que resolver as questões do trabalho, de casa, e aí chega no final do dia como essa mulher está, né? Se a gente pensar na Mulher Maravilha, de fato, aquela que a gente vê nos quadrinhos e até na televisão, a gente vê uma mulher muito forte, não é isso? Ao mesmo tempo, ela é delicada, ela é bela, ela tem superpoderes para conseguir realizar coisas que ninguém consegue. E olha o que vai sendo embutido na nossa mente de uma forma inconsciente mesmo, né? Vai sendo embutido e a gente vai crescendo com a ideia de que a gente tem que fazer as coisas assim como essa Mulher Maravilha que nós vemos nos quadrinhos. Realidade inacessível para a maioria de nós. Eu queria falar sobre isso, aproveitando esse exemplo que você deu da rede social. Eu me lembro que quando meu filho estava pequenininho, eu tive várias amigas que engravidaram na mesma época que eu. Então, eu tenho outras duas grandes amigas que têm filhos da mesma idade que o meu. E aí, eu seguia uma moça, uma influenciadora, que eu até conhecia, e daí ela cresceu nas redes sociais e tal, e ela também tinha tido um filho. Ela estava sempre impecável, cabelo perfeito. Aí ela mostrava as comidinhas que ela cozinhava, assim, tudo linda na cozinha, cozinhando. E como ela educava bem o filho, eu falava, gente, mas esse menino come salada todo santo dia, não dá um pingo de trabalho? Ela aplicava o tomatinho para a criança. E eu ficava olhando e eu falava, gente, mas como que ela fez? E aí, a hora que você vê, você está se comparando. Como que ela conseguiu cozinhar? Como que ela conseguiu fazer a criança comer salada? Como que ela conseguiu deixar a casa limpa e ainda tá impecável? Até que em algum momento eu falei, peraí, eu nem sei o quanto isso é real, né? A gente tem que parar. E que bom se ela consegue fazer tudo isso. A gente tem que não se comparar, mas isso não é uma tarefa fácil, não é, doutora? Não é nada fácil, nada fácil. A gente tem o hábito de comparar os nossos bastidores com o palco alheio. E isso tira da gente a nossa identidade, tira da gente a nossa essência, o que realmente faz sentido pra gente. E é nisso que a gente vai se embolando na síndrome da Mulher Maravilha. Uma questão de, assim, olhar a vida do outro e querer ou idealizar exatamente aquilo que a gente está vendo. Ela deu conta, eu tenho que dar também, né? Eu tenho que dar também. Isso em todos os sentidos, né? Quando você fala da mulher estar plena, isso é muito real, né? A mulher acorda de manhã e ela quer parecer linda, e ela vai correndo atrás de tudo que ela tem para realizar. E no fim do dia ela está exausta. E essa exaustão não é só física, a gente compreende que é uma exaustão psico e principalmente emocional, que está tudo envolvido. Nós somos né? E contemos, assim, várias características que muitas vezes vão sendo ignoradas. E esse é um ponto bem importante. A gente já volta para esse ponto, tá? Você falou e me fez pensar de uma frase que eu gosto de usar, que é que a gente carrega uma carga mental muito grande. Então, por mais que hoje os pais, em sua maioria, estejam mais participativos, aí você vai me contar se isso é porque a gente é maluca ou o que é isso.
Eu lembro que quando o Davi era pequeno, eu carregava a roupa desde da neve até a piscina, o que acontecesse tinha ali naquela mala. Quando eu deixo com o meu marido, se tá frio, ele pode pôr roupa de calor, se tá calor, ele põe roupa de frio. E daí a gente sempre acha que se a gente não tiver essa carga mental de deixar tudo em ordem cronológica para esses homens, eles não vão conseguir fazer. Estou dando um exemplo da maternidade. Será que a gente não podia relaxar um pouco mais? Porque essa carga mental fica toda para nós, né? Claro que poderíamos, né? Com certeza. Mas é por isso que eu digo que é a necessidade da mulher, né? E não daquilo que está ao seu redor, dos seus filhos ou do seu marido. A necessidade é mais nossa do que para quem a gente está oferecendo isso, né? Exatamente, é muito mais da mulher. E aí a gente pode perguntar, mas o que gera essa necessidade e a gente chega lá? Mas dentro disso que você falou, poderíamos e deveríamos relaxar, né? Isso vai fazendo com que a gente se envolva o tempo todo e vai ficando mentalmente envolvida de uma forma que vai sobrecarregando e trazendo um peso muito grande para os nossos dias, para os nossos afazeres, sendo que, na verdade, o que nós precisávamos era estar desfrutando dos momentos com os nossos filhos, da nossa casa e do nosso marido, né? Qual o problema em não ter a roupa da piscina, por exemplo, na mala que você está levando? Só que a gente não se permite errar, a gente não se permite não apresentar a ideia da mãe perfeita, da mulher perfeita, da profissional perfeita. E é dentro disso, essa necessidade de não frustrar-se é que vai envolvendo a necessidade da mulher estar dando conta de tudo. Já vou pedir para você explicar mais para nós o que gera isso. Mas dentro disso, eu quero te falar sobre justamente a gente querer abraçar, a gente querer fazer tudo. Tudo bem que o tempo geralmente é bem diferente do que o homem leva num salão para o que uma mulher faz no salão, né? O tempo que a gente leva, mas o homem, depois que as crianças nascem, estou dando o exemplo da maternidade, que é o que, sem dúvida, é mais importante para mim de todos os papéis que eu exerço, mas eu vejo que se o homem quer sair para cortar o cabelo, ele não precisa nem avisar. A hora que ele volta, ele já tá com o cabelo cortado. A gente, amor, para fazer as luzes, para retocar uma raiz, a gente que sabe a organização que a gente faz. E tá ali, ó, lavando o cabelo e vendo. Lembrou de pegar a criança, viu não sei o quê. A gente não relaxa, essa impressão que eu tenho. Fala sobre isso. Exato, a gente não consegue relaxar, porque a gente acha que o mundo depende da gente. O mundo ao nosso redor, os nossos filhos, o nosso marido, enquanto que se a gente compreendesse que as coisas vão acontecer independente daquilo que eu estou achando que tenho controle. E isso é muito fictício, mas ao mesmo tempo é muito forte dentro da gente. A ideia de que a gente tem o controle das coisas. Nós não temos o controle de nada, mas a gente vai lutando o tempo todo para manter o controle da nossa casa, do nosso filho, do nosso ir, do nosso vir, do trabalho, do marido, a troco do quê? De uma necessidade de estar ao redor, à frente, inserida na vida das pessoas. E o que gera isso em nós, então? Vamos lá. Bom, essa necessidade de estar inserida à frente, ao redor, fala sobre uma necessidade de aceitação que temos. Como estamos falando da síndrome da Mulher Maravilha, a mulher tem essa necessidade muito grande de ser aceita pelos pais, de ser aceita pelo marido, de ser aceita pelos filhos, de ser aceita principalmente pela sociedade, né? Por aquilo que ela idealiza que é a vida que ela pensava ser a ideal para ela. Então, ela vai buscando isso o tempo todo, com um medo muito grande do julgamento, enquanto que o julgamento faz parte da gente, faz parte das relações, faz parte do ir e vir, né? Só que hoje eu vejo uma geração que tem uma dificuldade muito grande em lidar com a frustração, em lidar com o julgamento, em lidar com as questões de relacionamentos. E muitas vezes está relacionada à necessidade de aceitação. Aí, doutora, me faz pensar, uma vez eu até vi uma esquetezinha falando sobre isso, que é assim, a mulher, ela
escolhe não ter filhos, então ela é julgada porque ela escolheu não ter filhos. A mulher escolhe ter filhos, ela é julgada porque ela escolheu ter filhos. Aí ela escolhe voltar ao mercado de trabalho, ela é julgada porque ela deixou a criança e voltou ao mercado de trabalho. Se ela não quer voltar para o mercado de trabalho, quer ficar em casa com as crianças, ela é julgada porque ela é uma mulher que ela não trabalha fora. Então, se o que a gente quer é suprir a expectativa da sociedade, a gente não vai suprir nunca, né? Nunca. Não tem como dar conta de tudo isso, né? Por isso que é tão importante a mulher conseguir olhar para ela mesma e se perguntar o que eu realmente quero, o que faz sentido para mim. Porque muitas vezes a gente só vai realizando, achando que está correspondendo a uma idealização que foi projetada no meu dia a dia, mas falando sobre mim mesma, as minhas necessidades, né? Então, não tem como suprir tudo isso quando vem de fora. E aí a gente consegue lidar quando a gente volta para dentro, né? Estar com a atenção plena. Isso diz muito respeito a você conseguir dar conta daquilo que é aquele momento presente na sua vida. E como é difícil isso para nós, como você disse, está lá no cabeleireiro pensando no filho, pensando no marido, o que eu vou fazer de janta, que hora que eu vou chegar em casa. Isso não nos dá a possibilidade de desfrutar do momento em toda a integralidade dele. Agora, doutora, eu vou me preparar para dar um recadinho. Eu gostaria que você respondesse uma pergunta para nós, que eu acho que ela é bem complexa, tá? A gente evoluiu de uma maneira a ter a mulher no mercado de trabalho, que é excelente. Eu sou uma apresentadora, você é uma psicóloga, estamos aqui 2 mulheres conversando. A minha produtora é mulher, a estagiária que está aqui com a gente é mulher. Temos também os homens que trabalham na nossa equipe, mas o que eu quero dizer é que a mulher ascendeu no mercado de trabalho. Eu, particularmente, acho isso excelente. Mas será que isso não trouxe um tipo de desequilíbrio? Porque o que eu vejo? Ao mesmo tempo que você está se sentindo culpada porque você está trabalhando fora, porque talvez deixou o marido, deixou o filho. Quando você está dentro, você está culpada porque podia estar fazendo mais coisa lá fora. Será que a gente ainda não aprende? Será que a sociedade ainda não aprendeu a lidar com isso? Por que dizer que está equiparado o que a gente faz dentro e fora de casa com o marido, pensando em casais, em pessoas que são casadas? É caô, gente. Equilibrado não está, não. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Comenta para nós, doutora. Realmente, o equilíbrio, ele não está estabelecido, né? A nossa realidade hoje, a gente vê essa questão da mulher estar envolvida em muitas coisas e muitas vezes se culpabilizando. Agora, sim, por que dessa culpabilização? Tem muito mais a ver com a questão dela ter as dúvidas dela, não ter certeza daquilo que faz, de fato, sentido para ela, e aí ela começa a buscar em todo tempo agradar um, agradar o outro, e por isso gera esse desequilíbrio, porque ela não vai conseguir. E agora chegou a perguntinha do público, vamos conferir. Essa pergunta que chegou para nós é da Maria, ela diz assim: boa tarde, a mulher que decide não trabalhar fora, pode sofrer também com a síndrome de Mulher Maravilha, doutora? Com certeza. A mulher que não trabalha fora, ela vai ter as mesmas pressões como aquela que trabalha fora, né? Então, ela vai ter a pressão de estar realizando o papel dela enquanto mãe da melhor forma possível. E a mesma coisa em relação à família, em relação à casa, estar dando conta de tudo aquilo que ela acredita que ela tem que dar. Então, é possível, sim, ela ter essa questão da síndrome da Mulher Maravilha. E muitas vezes, doutora, é daquele trabalho que não tem fim nem reconhecimento, né? Porque quanto mais a gente fica em casa, mais a casa suja, exato, mais comida tem para fazer, mais bagunça tem na casa. E o que eu percebo? Eu acho que é muito bom, eu acho que é muito do feminino mesmo isso de, por exemplo, quando a moça vai na minha casa e arruma, depois tem uma coisa que eu ajeito para lá, outra coisa que eu ajeito para cá, mas isso eu aprendi a delegar muito bem. Ela sabe o que ela tem que fazer, ela faz com excelência o trabalho dela e tá tudo ótimo. Mas eu percebo que tem mulheres que não conseguem nem dar uma ajuda em casa, ainda mais essa que não trabalha fora, mas que poderia para a faxina ter uma ajuda em casa, ter uma outra colaboradora que faz isso com excelência, porque é a área de atuação dela. A gente não se deixa ajudar às vezes, né, doutora? Muitas vezes não. E essa é uma grande questão, porque a gente acredita que só a gente vai dar conta, só vai ficar só eu sei fazer do jeito certo, né? Se eu fizer, exatamente isso, vai roubando da gente o nosso tempo, o nosso investimento de energia, o nosso prazer de realizar as coisas, né? Muitas vezes, a mulher que apresenta essa síndrome da Mulher Maravilha, ela vai chegando num momento em que ela se torna irritada o tempo todo, estressada, não tem prazer em realizar aquilo que ela está fazendo. Porque imagina uma pessoa que tem por 24 horas
a preocupação de fazer, de realizar, de dar conta de absolutamente tudo. Ela não consegue relaxar, como você colocou. Agora, doutora, eu queria entender, isso pode gerar patologias? Pode gerar uma depressão, por exemplo? Explica pra gente. Com certeza. Né? A pessoa vai se tornando o tempo todo estressada. A frustração que ela vai sentindo por conta de não dar conta das coisas que ela estabelece ou daquilo que ela gostaria de estar realizando, vai se agravando com o passar do tempo. E pode sim ter burnout, pode ter estresse, pode ter depressão, pode ter ansiedade. Por quê? A ansiedade é você se preocupar com o futuro. E a mulher que está dentro dessa síndrome, ela está preocupada o tempo todo com as coisas que ela tem que realizar, né? E uma coisa muito séria, que a depressão se remete muitas vezes às coisas que já se passaram. E essa mulher também gera uma culpabilização muito grande porque não deu certo tal coisa, porque ela não conseguiu realizar outra coisa. Então, são pontos assim que vão sendo marcados para a vida dessa mulher e pode gerar uma série de doenças, com certeza. Vamos, não dá tempo da gente falar tudo que a gente gostaria aqui, eu estou caminhando para os minutos finais do nosso bate-papo, mas vamos falar sobre alguns sinais ou sintomas que devem trazer atenção para essa mulher? Claro. Uma mulher sempre apressada, né? Ela sente a necessidade de fazer tudo, então, para fazer tudo, ela tem que sempre estar correndo. Ela não consegue desfrutar, por exemplo, do prazer de estar com seus filhos, de estar na frente da televisão para assistir um programa de televisão e poder estar ali de fato. Esse é um outro ponto. Está assistindo e fazendo um monte de coisa, correndo, para um pouco para assistir aqui e escutar o que a doutora está falando. Exatamente. É uma mulher que está sempre estressada, como eu já comentei. É uma mulher que, em dados momentos, ela apresenta tristeza, porque a frustração vai levando à tristeza. E está numa busca de satisfação que ela não sabe de onde vem. Por isso é tão importante a mulher se conhecer. Doutora, você falou do burnout, eu acabei, pela minha experiência, obviamente, citando aqui muito a maternidade, mas mulheres que não são mães, mulheres que não têm filhos, também podem passar por essa síndrome, né? Com certeza. Seja no trabalho, ou seja mesmo as mulheres que já têm filhos casados, que às vezes estão sobrecarregadas com os afazeres de casa, pode acontecer também, né? Sim, com qualquer pessoa, com qualquer mulher, né, que tenha essa necessidade. E isso não necessariamente é pela maternidade ou pela questão profissional. Isso é a maneira como a mulher se vê na realidade. Doutora, quando a gente fala sobre o tratamento para isso, você já explicou para a gente mais ou menos o que gera essa situação. A gente vai ter que ir lá na causa? Tem que ir lá na causa, né? A gente poderia aqui falar de comportamentos que podem ser mudados. Essa é uma maneira, mas o comportamento vai ser mudado e vai se transferir para uma outra situação da vida. Então, o importante seria que essa mulher identificasse o que realmente está gerando essa necessidade de aceitação tão grande, o que está gerando essa necessidade de estar dando conta de tudo, visto que ela não é uma heroína. Ela é uma simples ser humano. Eu li um livro uma vez que eu achei ótimo, que é Não Seja Mulher Maravilha, Seja Mulher Maravilhosa. Eu não lembro de quem é, não sei se é da Joyce Meyer, mas eu achei um livro muito interessante que nos ensina a equilibrar as coisas. Eu tenho que encerrar, a produção tá me dando tchau, mas eu quero te convidar para voltar mais vezes, claro, doutora. Obrigada por esse bate-papo. Será um prazer. Por instruir você que está nos assistindo a procurar ajuda. Para quem quiser entrar em contato com a doutora, eu vou deixar o Instagram, @CassianaLucente, e tem também o Instagram, @CassianaLucente, psicóloga, certo? Isso. Tem os dois, um é o pessoal, provavelmente o outro é que ela posta mais as coisas relacionadas ao que a gente conversou aqui. Doutora, mais uma vez, obrigada, viu? Obrigada. Uma ótima tarde. Obrigada a você também pelo seu carinho, pela sua audiência. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.